Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta Casa do Conhecimento, chamado MBA USP-Exalc. Eu sou Soraya Fessel, a monitora desta turma, que tenho certeza que está preparada para absorver conhecimento. Eu queria contar uma novidade para vocês. Nós temos aqui no PSEG um departamento de inteligência artificial. Esse departamento desenvolveu uma plataforma que se chama Skyler. Ela faz a tradução em tempo real, por meio de legenda em inglês. Então, quem quiser acessar, é só entrar no canal 5. Dá uma olhada nesse vídeo do Skyler. É a tecnologia chegando aqui pra gente. Vou passar um recadinho para vocês também. Nos dias 14 e 15 de dezembro acontecerá mais uma edição do SIM em Piracicaba, no campus da USP. Este encontro atrai profissionais do Brasil inteiro. É muito interessante para fazer network. Para vocês terem ideia da grandeza dele, são 40 horas de palestras, 2.000 defesas de monografia, tour pelo campus, tour pela cidade de Piracicaba. Então participem, as inscrições já estão abertas, é só acessar o eventosim.pseg.com, viu? Participem! Vamos então para a nossa aula com o tema de hoje, comunicação estratégica para a gestão de equipes. A nossa professora já está aqui no estúdio, veio direto do Rio de Janeiro para compartilhar conhecimento com vocês. Ela é a professora Denise. Professora, seja muito bem-vinda e tenham todos uma excelente aula. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Como a Soraya disse, vamos começar hoje a disciplina Comunicação Estratégica para a Gestão de Equipes. Antes da gente começar, eu vou me apresentar. Eu tenho 20 anos de experiência profissional. Aliás, depois de uma certa idade, eu digo que a gente para um pouco de contar a idade e o tempo, né? Eu tenho um pouquinho mais de 20 anos de experiência profissional, mas já trabalhei em muitas empresas, Petrobras, Lojas Americanas, Casa Sendas. Casa Sendas é uma grande rede do varejo que foi comprada pelo Grupo Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro. Como a Soraya já me apresentou, eu sou carioca. Daqui a pouco vocês vão começar a perceber pelo meu sotaque, que não tem como negar que eu seja carioca. Aqui nos MBAs USP-Exalc, eu já estou desde 2013, tanto à distância como presencial. Tanto em gestão de negócios, com a disciplina Comportamento Organizacional, ministro alguns cursos em company, atualmente estou fazendo um doutorado na PUC do Rio em Administração, tenho mestrado em Sistema de Gestão e sou formada em Comunicação Social. Tenho um site também chamado dicasinfalíveis.com.br e aí vamos lá, eu digo que é a parte interessante ou engraçada da minha trajetória profissional. Em 2012, eu lancei um livro no Congresso Nacional de Recursos Humanos chamado Cansei de Sofrer no Trabalho. E aí muita gente me pergunta, como é que pode uma profissional de comunicação, uma profissional de recursos humanos lançar um livro com esse nome? Eu digo que eu cansei de escutar as pessoas dizendo que sofrem no trabalho. Porque não existe empresa perfeita, instituição perfeita, escola perfeita, gestor perfeito, colega perfeito. A forma como a gente lida com as adversidades durante o dia é que vai fazer toda a diferença no nosso resultado final. E eu comento sobre esse livro, que a gente vai falar muito sobre isso aqui no curso hoje, a comunicação estratégica. Que competências eu preciso desenvolver? Por isso que os objetivos principais do curso é compreender o processo de gerenciamento estratégico da comunicação no ambiente escolar, entender como é que nós nos comunicamos com os outros e como que a nossa comunicação influencia diretamente no nosso resultado e como é que a gente desenvolve ou aprimora competências para uma comunicação eficaz. Eu espero poder contribuir com todos vocês, obviamente, para que eu consiga trazer para vocês
através de exemplos, através de exercícios, inclusive a gente vai fazer um exercício final, através de um pouco de teoria, que a gente precisa da teoria também, um embasamento teórico, formas para ajudar vocês, nas instituições de vocês, a gente se comunicar da melhor forma. Conteúdo programático, então, já que a gente está falando em comunicação estratégica, eu vou falar um pouquinho sobre o que é estratégia, né? Se a gente vai falar em comunicação estratégica. Princípios básicos de comunicação. Se eu não tiver princípios básicos de uma boa convivência, eu não consigo me comunicar melhor. Educação 3.0, o processo de comunicação, os ruídos, as barreiras, qual é o papel da liderança numa comunicação estratégica, numa comunicação eficaz, conflito e negociação, feedback, e a gente termina a aula falando sobre as principais competências que o Fórum Econômico Mundial lançou nos seus 2 relatórios, tanto em 2016 como em 2018, quais competências todos os profissionais precisarão desenvolver até 2022. E aí eu trouxe, vocês vão fazer um exercício no final para entender qual é o meu estilo de negociação. Vai sair um resultado e aí a gente vai conversar depois como o meu estilo de negociação durante o dia impacta na minha comunicação. E para a gente começar, eu faço um convite ao aprendizado. Muitos de vocês devem conhecer essa pirâmide. Essa pirâmide ela foi cunhada pelo Edgar Dale e outros estudiosos da área de aprendizagem. E ela diz o seguinte: a aprendizagem ela é feita de 2 formas. A gente aprende de forma passiva ou de forma ativa. Daqui a 2 semanas, quando a gente não se vir mais, eu falo não se vir aqui na aula, né? Porque a gente mantém contato por um bom tempo. Olha o que aparece aqui nessa pirâmide. Vocês vão lembrar de 10% o ser humano de uma forma geral. 10% do que leu, 20% do que ouviu, 30% do que viu e 50% do que viu e ouviu. Esse é o aprendizado passivo. Eu vou passar alguns filmes para vocês aqui durante a aula. Provavelmente o ser humano vai lembrar, nós vamos lembrar de 50% do filme. É claro que eu posso passar um filme aqui que vai mudar a vida de vocês, mas isso é muito raro. Quando que a aprendizagem se torna ativa? Quando que eu começo a aprender? 70% do que falamos e 90% do que falamos e fazemos. Esse, então, é o grande convite que eu faço a vocês, é o convite ao aprendizado. O que é falamos e fazemos? O meu convite é que tudo que eu disser aqui, tanto nessa aula como nas outras aulas, o que eu posso levar para a minha prática. Por isso que eu falo que a aula não termina quando dá 11 horas e a gente encerra. Não, eu digo que a aprendizagem começa, que é o que eu vou colocar na prática. A gente só aprende de fato se eu consigo pegar um conteúdo que eu adquiri num curso à distância, numa sala de aula presencial e colocar na minha prática. É por isso que o curso não termina aqui. Geralmente a gente mantém contato com os alunos após o curso. Me manda mais um material, eu queria aprofundar mais sobre esse tema. E aí a gente, de fato, a aprendizagem ocorre. É esse convite, então, que eu quero fazer a vocês. Começando, então, como eu disse, a gente vai falar rapidamente, pensando, já que a gente está falando de comunicação estratégica, o que é estratégia? Pensando no conceito da estratégia, a estratégia ela vem de origem grega e ela começou muito no campo militar. Dizia o seguinte: manobras, técnicas, táticas que um militar, um general, ele coloca junto aos seus liderados algumas ferramentas, algumas manobras para dar o resultado final, para atingir o resultado final. Então, pensando em estratégia, são manobras técnicas que a gente faz para obter um resultado final. Vamos pensar numa situação aqui. 3 cientistas perceberam que iria acontecer uma catástrofe e assumiram atitudes distintas. Não permaneceram onde o evento iria acontecer, tentar minimizar os efeitos da catástrofe e tentar evitar que a catástrofe ocorresse. Pensando de forma estratégica e pensando que ação estratégica é antecipatória e proativa, a gente poderia pensar o seguinte: bom, se é antecipatória e proativa, tentar evitar que a catástrofe ocorresse seria a melhor solução. Só que nem sempre é assim e as coisas não são tão fáceis assim. Agir estrategicamente numa instituição, numa escola, numa organização, ter uma comunicação estratégica não é tão fácil assim. E por quê? Porque ser proativo é muito bom. Mas trabalhar sem ter uma visão estratégica gera inúmeros retrabalhos futuros, inúmeros. Quantas vezes depois, no final do dia, a gente sai do nosso trabalho e pensa o seguinte: nossa, eu passei o dia inteiro apagando incêndio, eu passei o dia inteiro enxugando gelo, eu não fiz nada.
é exatamente esse desenho que vocês estão vendo aí na tela. Às vezes vem uma pessoa com a solução do problema, mas está todo mundo ali trabalhando arduamente, de forma incorreta, sem pensar na estratégia. E o que um fala para o outro? Não, obrigado, nós estamos muito ocupados. Então a gente trabalha muito, mas não atinge o real resultado que a gente precisa, porque a gente não está pensando estrategicamente. A gente se empolga com a ação tática e não desenvolve essa visão estratégica. A estratégia é o que é importante, a tática é o que é necessário. Portanto, primeiro ponto para a gente começar a refletir. As operações, as ações, as comunicações que existem hoje no ambiente escolar, que existe hoje no ambiente institucional, ela está voltada para a estratégia? Ela está ligada à visão, missão e valores da minha instituição? Ou as pessoas, cada um está fazendo uma coisa sem ter noção direito qual é o resultado final? A gente não consegue uma comunicação estratégica, uma comunicação bem feita, se tudo que a gente fizer está dissipado entre as pessoas. Cada um faz uma coisa, ninguém pensa no todo. Então, a eficácia da tática depende da estratégia que deu origem a ela. Só estou fazendo um processo aqui de sensibilização que a gente vai falar mais durante o curso sobre isso. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu trago 3, vamos dizer assim, afirmativas um pouco assustadoras ou um pouco alarmantes. 85% das profissões que existirão em 2030 ainda não foram inventadas, de acordo com a Dell Technologies. Opa! Imagine montar uma grade curricular e daqui a 2, 3 anos está totalmente obsoleta. Comparamos habilidades de uma coleção de indivíduos humanos com habilidades de uma rede integrada. Em algumas modalidades de trabalho, talvez faça sentido substituir todos os humanos por computadores, mesmo que individualmente alguns humanos sejam melhores em seu trabalho do que as máquinas. Alarmante, pessoal. Com as tecnologias, com o avanço da tecnologia, essa é uma grande preocupação. Será que o meu trabalho vai ser extinto? Será que eu não me tornarei uma pessoa totalmente dispensável? E aí? Por que ele fala ali da coleção de indivíduos comparando com habilidades de máquina? Vamos imaginar a profissão de um motorista. É claro que no futuro a gente vai ter, obviamente, carros autodirigidos. É óbvio. Isso aí, pelo que a gente está vendo caminhar aqui, teremos carros autodirigidos. Não faz sentido eu comparar um motorista único com um carro. Agora, se eu comparar um grupo de motoristas, eu penso o seguinte: grupos de motoristas, todo mundo ali conhece a lei de trânsito. Por que uns cumprem e outros não cumprem? Por que uns se comunicam melhor e outros não se comunicam tão bem? Por que existem conflitos? Por que existem divergências? Por que existem muitos acidentes? Opa, se só tiver carros autodirigidos, eles forem treinados, capacitados para seguir aquela direção, aquela programação, não vai haver acidentes. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui? A gente tem que pensar na tecnologia e pensar o seguinte: o que no meu trabalho eu vou precisar ter um diferencial? O que fazer como eu faço hoje não me dará mais resultado, não fará mais sentido no futuro? Qual o nosso papel como profissionais da educação? E aí, só tentando já responder, eu trago na verdade é um texto que apareceu foi muito discutido nas redes sociais, do Fabrício Carpinejar, e ele fala o seguinte: um professor sempre será melhor que o Google, que uma busca. Por quê? E aí tem alguns itens aqui, eu não vou ler todos, está aí no material de vocês, mas tem alguns tópicos interessantes. O professor não facilita a busca, ele exercita a memória. Quando o aluno levanta a mão, ele se sente tão bem, tão empolgado, que ele não está recebendo uma dúvida. Ele vai além, tentar responder com detalhes, com comparações. É interessante que ele, quando ele dá uma aula, ele é tão motivado, ele é tão determinado a fazer com que as pessoas aprendam, ele quer gerar provocação no aluno, que a gente fala até que é uma história de amor, não está dando aula por si só. Ele faz humor, ele não é onipotente, ele aprende com os erros, porque ele erra também, ele não é aquela verdade absoluta numa sala. Ele cede seu espaço e pensa o seguinte: tomara que algum aluno aqui queira ser como um professor. Queria tanto que o discípulo superasse o mestre. Queria tanto olhar para as pessoas aqui e pensar o seguinte: na sua idade eu não tinha a metade do seu conhecimento. Eu estou falando isso, a gente está falando de estratégia por quê? Porque a tecnologia está aí. E aí, quando a gente fala profissões serão extintas, surgirão novas profissões, será que meu trabalho hoje será relevante no futuro? Claro que será.
Entretanto, eu preciso agir de forma mais estratégica. Eu preciso fazer o diferencial na vida das pessoas. Por que o Fórum Econômico elenca criatividade, inteligência emocional, resiliência para uma melhor comunicação? Porque são competências que um robô não tem e nunca terá. Então, a gente precisa pensar o seguinte: o que na minha profissão hoje, o que na minha escola, o que na minha instituição, na minha organização, eu como professor, eu como diretor, eu como a função que eu tenho hoje, o que eu posso ser diferente, agir de forma diferenciada para que eu tenha valor e muito mais valor no futuro. Isso é pensar estrategicamente. E aí, se a gente está falando em comunicação, eu tenho que trazer para vocês aqui, para a gente começar o processo de comunicação, para eu me comunicar melhor com o outro, eu preciso ter regras mínimas e básicas de convivência. Eu trago aqui 6 principais princípios de comunicação, para uma boa comunicação, para uma boa convivência com o outro, a partir de 3 blocos, 3 grandes blocos que a gente chama de princípios. Esses princípios, ele vem de um livro excelente chamado do John Maxwell, é excelente esse livro, e ele elenca os principais princípios para a gente ter uma comunicação eficaz, uma comunicação estratégica. O primeiro bloco de princípios. Princípio do panorama: toda a população do mundo, com apenas uma exceção, é composta pelos outros. Olha que frase profunda. Cada pessoa que encontramos tem potencial para nos ensinar alguma coisa. Sou eu e todo mundo. Eu tenho que ter humildade para escutar. Se eu recebo um programa, um projeto pedagógico, e eu falo o seguinte: a partir de hoje vai ser como eu quero, nunca vai funcionar na minha instituição. Eu preciso escutar as pessoas, eu preciso ter humildade para dizer que eu não sei tudo. E quando eu tenho a humildade para dizer eu posso aprender com o outro também pode me ensinar, eu aprendo muito com ele. Eu digo que se a gente carrega muita informação, a gente não passa para o outro, o que acontece? O nosso cérebro é como se fosse um HD, pode ser até muito ilimitado, mas eu vou enchendo meu HD. Na hora que eu passo, que eu transfiro o meu conhecimento para o outro, eu libero o meu HD para receber coisas novas. E exatamente a humildade, ela é o grande, que a gente fala, o grande segredo para a gente se comunicar melhor com o outro. Eu tenho que saber escutar, a gente vai falar de escutativa aqui, saber escutar e saber que eu não sei tudo. Eu tenho que ter humildade para aprender. O segundo bloco que a gente chama de princípios, princípio da troca de papéis. Em vez de colocar cada pessoa em seu lugar, devemos nos colocar no lugar dela. E princípio da lente. Quem somos determina a nossa maneira de ver os outros. Empatia. Isso é importantíssimo, pessoal. Em vez de colocar cada pessoa em seu lugar, devemos nos colocar no lugar do outro. Entretanto, vocês já ouviram, todo mundo já ouviu. O que é empatia? A empatia é me colocar no lugar do outro. Imagina que eu tenho um colega que perdeu um parente. Se eu não perdi um parente, como é que eu vou me colocar no lugar do outro? Empatia é algo muito maior do que isso. É eu respeitar opiniões diferentes, totalmente divergentes da minha, eu saber escutar o outro e dizer o seguinte: o que ele está trazendo, eu discordo, eu não tenho ainda conhecimento sobre o que ele está trazendo, mas pode ser importante. Eu respeito sem fazer pré-julgamentos. E quem somos determina a maneira de ver os outros. Se eu sou uma pessoa extremamente negativa, extremamente amargurada, eu vejo problema em tudo, eu sou julgadora, como é que eu vejo o outro? Eu vejo o outro, eu vejo a situação, eu vejo a minha realidade, o meu ambiente de forma negativa. Se eu sou uma pessoa motivada, se eu gosto de fazer diferença, se eu gosto de estar com as pessoas, eu vejo o meu ambiente como de uma maneira mais positiva. A forma como eu vejo, a forma como eu encaro exatamente a vida, eu vou ver as pessoas também. Então, que valores eu estou construindo na minha instituição, na minha organização, na minha escola? Como é que eu estou vendo o outro? Como é que eu estou vendo os problemas? Se eu vejo problema em tudo, eu nunca consigo resolver nada. E o terceiro e último bloco de princípios são esses dois aqui. Princípio do bumerangue. Quando ajudamos os outros, estamos nos ajudando. E princípio número 10, acreditar no melhor que as pessoas podem oferecer, geralmente faz com que elas ofereçam o melhor de si. Eu ajudo o outro, e é engraçado, pessoal, aqui está falando de ajuda, agora podem perceber, quando eu começo a elogiar o outro, um elogio genuíno, eu começo a receber muitos elogios também, às vezes na mesma proporção. Por quê? As pessoas gostam de ser reconhecidas, as pessoas gostam de ser elogiadas, as pessoas gostam de ser ajudadas. Na hora que eu ajudo, eu também sou ajudado. Será que no final do dia eu chego para o meu colega e falo o seguinte para ele: vem cá, você me ajudou tanto, foi tão importante aquela sua ajuda hoje que eu estou indo para casa hoje mais tranquilo. A gente julga muito. E será que a gente agradece o outro?
A gente precisa parar para pensar sobre isso, porque a comunicação está muito ligada a esse comportamento. E claro, se eu acredito que as pessoas podem me ajudar e podem oferecer o melhor de si, é claro que eu vou ter uma convivência melhor. Se eu recebo um grande projeto, eu uno as pessoas e começo a buscar das pessoas uma forma diferente de fazer um trabalho, porque eu acredito que elas possam me trazer isso, eu estou usando exatamente esse princípio, que melhora e torna a comunicação muito mais eficaz. Agora vamos lá. Como é que eu me comunico com o outro? Eu vou chamar a Soraya aqui, que a gente vai fazer uma... Eu vou simular aqui para vocês, pessoal, é uma dinâmica. Eu costumo usar muito essa dinâmica, muito, nas instituições, nas corporações, nas organizações que eu ministro treinamento. E é interessante como eu começo a perceber como é que as pessoas se comunicam com as outras, como é o ambiente de trabalho. Então, eu vou chamar a Soraya aqui, por favor. Soraya, é uma simulação que a gente vai fazer. Olha como é que funciona essa dinâmica. Geralmente, quando se for grupos muito grandes, é até mais interessante, mas não tem problema não. Vocês podem fazer em grupos menores. Você vai entregar uma folha de papel para cada pessoa e vai pedir para elas ficarem em duplas e uma de frente para a outra, como a gente está fazendo aqui. Aí, é interessante quando eu falo, ó, todo mundo de frente um para o outro, as pessoas começam a pegar caneta, lápis, achando que, vou fazer tem que escrever alguma coisa. Eu falo, não, podem guardar o lápis, a caneta, não vai precisar. E aí, né, eles estão esperando, né, todo mundo ansioso, você fala a seguinte coisa para eles. Agora, com essa folha de papel, vocês vão fazer uma bolinha. Podem fazer a bolinha. Aí todo mundo já achou estranho, né? Todo mundo começa a fazer bolinha exatamente assim. Vai amassando. Vai amassando, e amassa bem, amassa. Aí eu falo o seguinte, agora segura essa bolinha, com muita força. Essa bolinha é sua. Muita força. Eu olho no relógio e falo o seguinte, vocês têm 30 segundos, eu vou instigando as pessoas, tem 30 segundos para tentar tirar a bolinha da mão do seu colega. E aí começa a discussão. A gente não vai fazer isso aqui, claro que não, mas aí começa a discussão, começa a briga. É interessante que tem lugares tão competitivos que eu já vi até, pessoal, parece que está saindo sangue da mão da pessoa. Assim, as pessoas, tem gente que cai no chão. E tem lugares, ambientes tão cooperativos que ocorre exatamente o que vai ocorrer aqui. Soraya, você me dá a sua bolinha? Lógico. Então te dou a minha. Ah, que bom. Aí a dinâmica acaba em 2 segundos. Por quê? Ambiente cooperativo. A comunicação estratégica eficaz é exatamente assim. É um saber negociar com o outro. Aí eu falo, meu Deus, a minha dinâmica acabou, perdeu a graça. Exatamente essa é a ideia. Obrigada, Soraya. Imagina. É interessante, eu trago essa dinâmica para vocês, porque eu sempre indico as pessoas fazerem para conhecer o ambiente que eu me encontro hoje. É um ambiente competitivo, é um ambiente cooperativo. Se eu sou diretor hoje, se eu tenho cargo de gerente, de gestor, eu estou propiciando esse ambiente, eu estou causando esse ambiente competitivo, eu sou responsável por um ambiente cooperativo. E é interessante que nas inúmeras instituições que eu vou, quando eu aplico essa dinâmica, você vê na hora pessoas brigando, lutando para tirar a bolinha. Eu quero a bola, eu quero a minha bolinha, devolve a minha bolinha. E tem outros que acabam a dinâmica em 1 segundo. Então vem a grande pergunta. Como eu me comunico com o outro e como eu comunico o que eu desejo? Eu sou claro no meu processo comunicativo? Eu sou um solucionador de problemas ou um dificultador de processos? Às vezes na comunicação tudo é difícil. Lembra aquela pessoa amargurada ali daquele princípio? Se eu estou vendo tudo complicado, eu sou um dificultador. Quantas vezes durante a semana eu procuro ajudar o outro? Eu tenho sido respeitoso e cordial com as pessoas à minha volta, mesmo pessoas que pensam totalmente diferente de mim e trazem soluções diferenciadas? A minha comunicação contribui para o crescimento do outro. E aí, pessoal? Essa dinâmica é interessante, que a gente vê um cenário. Ambientes muito competitivos, a comunicação é muito falha. Existem muitos ruídos de comunicação. E por que eu estou falando isso tudo e fazendo esse processo rapidamente aqui de sensibilização, de comunicação estratégica e de como eu me comunico com o outro? Porque a gente está hoje no que a gente chama de educação 3.0. Essa nomenclatura Educação 3.0 foi cunhada, foi elaborada, foi criada pelo Rui Fava. Rui Fava, ele escreveu um livro com esse nome, Educação 3.0. Para quem não conhece ainda, eu sugiro a leitura, inclusive está na bibliografia. E ele fala o seguinte, a gente está passando por uma revolução da mente. Revolução. O que se ensinava no passado não fará mais sentido em algumas áreas.
a forma como eu ensinava não funcionará mais no futuro. E por que educação 3.0? 1.0 era uma educação extremamente excludente. Quem que treinava? Quem que se capacitava? A nobreza apenas, pessoas muito importantes que tinham o seu professor, o seu pedagogo particular. Após a Revolução Industrial foi obrigatório, a gente chama da universalização do ensino. Então, o que aconteceu? Abriu-se para a educação, as pessoas iam para as salas de aula, houve, claro, aquele processo excludente não ocorria mais, só que com um grande número de pessoas em sala de aula, a gente teve que criar moldes, sistemas de educação e ensino, sistemas de ensino-aprendizagem. E o que aconteceu? Com esses moldes, com esse tipo de ensino um pouco engessado, como é que funcionou? A gente colocou as pessoas, o número de pessoas que recebiam educação era muito grande, mas o número de pessoas com dificuldade de aprendizagem era muito grande também, era exponencial. Por quê? Tudo naquele modelo, a gente tinha que seguir aquele modelo. E a educação 3.0, o que ela nos traz? Se o conhecimento numa sala de aula era passado de forma absoluta, verdade absoluta, hoje eu tenho que passar um conhecimento a partir da experiência que aquela pessoa que está ali em sala de aula, ela vivencia. Se era por memorização ou por prova, decora, hoje a gente chama de momento ou método da descoberta, que é problema e solução. Isso aqui é muito bonito na teoria, pessoal. Vou explicar para vocês na prática, trazendo um exemplo. Eu conheço um professor lá no Rio e ele dá aula de área de finanças, ele dá aula de HP12C, ele dá aula de VPL, valor presente líquido, essa área. E ele estava dando um curso, ele conta até hoje, é muito interessante essa história, ele conta que ele estava dando um curso para um grupo de pessoas e ele percebeu que o nível na sala era totalmente diferente. Tinham pessoas que tinham muito conteúdo, muito conhecimento sobre o tema que ele estava dando e tinha pessoas que não tinham nenhum conhecimento, não estava equilibrado o nível de conhecimento. E ele estava ali passando a matéria como se todo mundo soubesse tudo. E ele começou a ver algumas pessoas conversando num canto, outras no celular. Ele falou que ele foi se sentindo mal, né? As pessoas, metade queria, outra metade não queria. Ele falou, gente, ele começou a se questionar, será que eu não estou sendo muito didático na minha matéria? Será que as pessoas não conhecem? E aí ele escutou na frente uma menina, uma aluna, que estava até interessada, mas não estava entendendo a matéria. Ela chegou para um colega do lado e falou o seguinte, no intervalo você me explica, porque eu não estou entendendo nada. E ele pensou assim, peraí, eu sou professora aqui na sala, por que essa aluna vai pedir para um outro colega dela ensinar? Acho que as pessoas não estão me compreendendo. Olha o processo, ele chegou ali na sala de aula, achando que aquela didática que ele estava aplicando iria funcionar com todo mundo e por um momento ele parou. Ele parou a aula, parou a matéria e fez a seguinte pergunta para as pessoas. Pessoal, alguém aqui faz compras? Aí algumas pessoas já olharam. Vocês vão ao supermercado, vão às lojas? Vamos. Alguém aqui compra a prestação ou compra à vista? Aí eu compro a prestação. Você paga juros? Aí a pessoa, não, o vendedor fala que é sem juros. Aí ele falou a seguinte coisa, tem certeza? Vou explicar para vocês agora. Aí ele começou a explicar a matéria. Inclusive, o pessoal falou assim, a gente compra muito máquina de lavar. Ele desenhou a máquina de lavar no quadro. E ele começou a mudar. Olha o ensino-aprendizado, como é que ele mudou ali naquele momento. Então, você pagou quanto pela sua máquina de lavar? O vendedor falou que era sem juros? Aí ele foi começando a explicar a matéria. No final, teve uma pessoa que falou o seguinte, professor, eu acho que eu fui enganada pelo vendedor. Aí ele falou assim, viu? Por isso que essa minha aula é importante, para você nunca mais ser enganado. E aí, a partir desse exemplo, eu trago para vocês que é exatamente isso. Se aquela metodologia que ele estava usando, ele percebeu que não ia funcionar, ele rapidamente teve que modificar a estrutura para fazer a diferença para as pessoas. E é interessante que essa educação 3.0, ela fala exatamente isso. O professor não é mais aquela pessoa que só ele tem um conhecimento. Ele tem que gerar essa provocação no aluno em querer aprender. Se antigamente a avaliação era extremamente mecânica, com provas, exercícios, será que a gente faz avaliação de eficácia dos nossos cursos? A avaliação de eficácia de treinamento? A avaliação de eficácia é diferente. Eu procuro entender se aquilo que o aluno está aprendendo, ele de fato está colocando em prática. É totalmente diferente de uma prova mecanizada, de um exercício. Será que eu tenho feito isso? Ali na sala de aula, aquele professor fez, gente, eles agora vão sair daqui e não vão ser mais enganados pelos vendedores. Mas como é que a gente faz isso durante o dia?
Aliás, com relação à avaliação de eficácia, pessoal, eu não falo muito aqui no nosso curso, até porque a gente está falando sobre comunicação, mas depois eu vou deixar para vocês um modelo de avaliação de eficácia que a gente usa muito, que se alguém quiser implementar, ou na instituição, ou na escola, ou na organização, vale a pena. Vou deixar esse modelinho para vocês terem uma ideia como é que funciona. A gente usa muito aquele chá, conhecimento, habilidade e atitude, durante um período de tempo para avaliar a eficácia dos nossos treinamentos. E aí tem um desenho aqui engraçado, uma pessoa com a faca e o queijo na mão, e ela fala, estou com fome. Aí o outro, né, peraí, você está com a faca e o queijo na mão? Por que não come? Aí ele fala, estou com preguiça. Então, nós da educação, a gente precisa gerar essa provocação no aluno. E não é só o professor com o aluno, não. Será que eu, diretor, será que eu, gestor, eu estou gerando a provocação das pessoas com quem eu trabalho? Será que vem um projeto, a gente fala muito hoje dos projetos pedagógicos, eles chegam, como é que eu estou disseminando esse projeto dentro da minha instituição? Como é que eu estou comunicando o que é importante? Será que eu estou escutando as pessoas para elas trazerem também o ponto de vista delas? Isso é importante, pessoal. Porque na educação 3.0, a gente tem muito acesso a tudo, tudo. A quantidade das informações tecnológicas ela tem dobrado a cada 2 anos. Metade do que se estuda no primeiro ano de um curso já está obsoleto no terceiro. Eu tenho mudado a grade curricular, eu tenho feito isso na minha instituição. Ter muito conteúdo não quer dizer nada que eu estou adquirindo conhecimento. Eu tenho acesso a muita coisa, muita informação. Será que eu estou de fato aprendendo? É isso que a gente precisa ter em mente, porque quando a gente fala em educação 3.0, é fundamental a gente pensar que a gente vai ter que lidar com as tecnologias e, de fato, como as pessoas estão aprendendo. E aí a gente vai ver, que a gente está entrando agora na comunicação estratégica, a gente vai ver como que eu, com a minha comunicação estratégica, com a minha comunicação com o outro, eu consigo gerar essa provocação, eu consigo gerar esse entusiasmo nas pessoas com quem eu trabalho. E aí é interessante, pensando que o modo hoje de educação, não é mais linear, pensando que a velocidade da comunicação está muito grande, muito rápida. Se o aluno, por exemplo, pensando na relação professor-aluno, se o aluno pensa o seguinte, eu vou tirar uma nota boa no colégio apenas para ganhar uma mesada ou ganhar um carro no final do ano, ou vou passar na faculdade por causa disso, eu não gerei a provocação naquele aluno. Porque eu preciso gerar a satisfação dele em adquirir novos aprendizados de forma profunda. Para isso, pessoal, eu preciso elaborar conteúdos flexíveis, práticos, materiais didáticos que fazem com que o aluno fique instigado. A gente rompe essa barreira sala de aula. E é o que vocês estão fazendo aqui. Onde é que vocês estão hoje? Na casa de vocês. A gente já rompeu essa barreira do presencial. E, claro, temos que pensar num sistema de avaliação exatamente que consiga aferir o que, de fato, eu estou aprendendo no dia a dia, nas aulas que eu ministro, ou o que, de fato, eu, como gestor, eu estou passando para as pessoas ao meu redor. E aí é interessante, eu trago um exemplo para vocês, que a gente vai entrar agora direto na parte de comunicação. Se eu quero instigar e provocar o aluno a aprender, ou as pessoas à minha volta a adquirir novos conhecimentos, eu preciso pensar no meu processo comunicativo. Então, imagina que eu esteja numa sala de aula e essas informações que eu estou trazendo para vocês, pessoal, é de uma estudiosa chamada Rhonda Bond. Ela é da Faculdade de Educação de Harvard. E olha o que ela fala. Se eu quero obter informações das pessoas, no caso daquele professor, ele chegou na sala sem saber direito qual era o nível, se as pessoas tinham o mesmo nível de conhecimento, ela fala o seguinte, olha como é que eu posso usar da minha comunicação de perguntas mais eficazes para eu equilibrar o conhecimento. Então, se eu falo a seguinte coisa numa sala de aula, você pode descrever para mim o que você imagina sobre esse assunto? Que tipos de ideia vem à sua mente sobre essa temática? Quem aqui achou uma resposta diferente desse teste que eu apliquei? Você começa a obter informações daquele grupo que às vezes você não conhece no primeiro momento. Ela fala o seguinte, se eu quero construir compreensão, fazer com que a gente tenha uma compreensão sobre um assunto, imagina se eu estou trabalhando valor, ética, não existe meio termo. Eu tenho que fazer com que as pessoas pensem de forma semelhante, isso é um tema muito crítico. Olha o que ela sugere. Como que a situação poderia mudar? Traz um exemplo. Qual a sua opinião sobre essa temática? Me explique o que aconteceu disso que eu acabei de contar. As pessoas começam a equilibrar, começam, na verdade, a construir a compreensão de todo o grupo.
E por último, para a gente encorajar a reflexão, por que eu vou chegar lá numa sala de aula e só vou dar a matéria? Como é que eu encorajo essa reflexão? Olha as perguntas que eu faço. Quais mudanças poderiam ser feitas a partir de agora disso que eu estou trazendo? O que aconteceria se a gente mudasse, a partir de hoje a gente vai mudar o cenário, não será mais esse. O que vai acontecer? Eu posso comparar isso que eu acabei de dizer com a sua realidade de trabalho? E a gente, nesse caso, a gente está encorajando a reflexão. Ao invés de eu trazer só verdades absolutas, na hora que eu faço perguntas, eu encorajo, eu provoco aquela pessoa. Se eu sou gestor hoje, eu estou gerando provocação às pessoas com quem eu trabalho? Eu estou fazendo perguntas às pessoas? Ou eu estou dizendo a minha verdade apenas? Então é interessante que a Educação 3.0 está ligada diretamente à comunicação estratégica. E aí, a gente vai entrar aqui na comunicação estratégica, tem um quadro aqui interessante que fala exatamente o seguinte: a educação tradicional, a didática tradicional era a passagem do conhecimento. Hoje é o aprendizado ativo. Hoje o aluno, ele é um participante ativo. Qual o meu papel perante a ele? Hoje um diretor de escola não é mais aquele diretor de escola de antigamente. Eu tenho que escutar, eu tenho que ter uma gestão mais democrática. Eu estou fazendo isso de forma correta? Eu estou me comunicando melhor? Eu estou provocando as pessoas? Eu estou instigando as pessoas? Eu estou levantando uma série de coisas aqui, pessoal, que a gente vai ver daqui a pouco, como é que a gente coloca isso na prática. Mas só para a gente pensar o cenário que a gente está hoje. E aí, a comunicação estratégica, ela influencia e contribui na qualidade do ensino. Os profissionais, ao serem provocados, ao terem oportunidade de falar, ao serem escutados, eles se tornam mais motivados e engajados. O aprendizado do aluno ocorre com efetividade e a escola é reconhecida como impulsionadora de uma educação de qualidade com uma cultura de excelência. Meu Deus, Denise, eu não sabia que a comunicação estratégica gerava tanta coisa assim. A gente não tem ideia que uma boa comunicação, eu digo que muda o mundo, muda as pessoas. Uma boa comunicação, uma comunicação eficaz. E aí, vou colocar aqui para vocês uma enquete. A primeira enquete de hoje, eu queria que vocês respondessem qual o seu maior problema de comunicação no trabalho, na instituição, onde vocês estão hoje. O maior problema. Dificuldade de escutar, pouco espaço para expor as minhas ideias, diferenças culturais, interculturalidade, pessoas totalmente diferentes de mim, confronto de ideias, eu falo uma coisa, o meu colega fala outra, a gente não consegue chegar num senso aqui comum. Informações pela metade, eu vivo recebendo as informações pela metade, eu não consigo saber o que vai acontecer, é tudo muito nebuloso aqui na minha área, inúmeros ruídos de comunicação. Então, eu queria que vocês respondessem aqui a enquete e daqui a pouco eu vou mostrar o resultado, mas é importante pensar o seguinte: qual hoje é o meu principal problema de comunicação? Muita gente pode dizer o seguinte: eu tenho vários, acho que são todos, mas pensa no que mais se sobressai. Qual hoje é o meu principal problema de comunicação? É interessante quando a gente fala pouco espaço para expor as nossas ideias, às vezes a gente é cheio de ideia, a gente tem muita ideia. Mas será que eu tenho espaço de fato? Será que de fato as pessoas me proporcionam momentos de trocar as ideias ou não? Será que o meu espaço é extremamente centralizador? O local que eu estou é muito centralizador? E aí? É interessante, está aparecendo aqui já alguns resultados, tem a questão também da informação pela metade. A gente vai ver daqui a pouquinho os ruídos de comunicação. Se eu não sei o que está acontecendo hoje, se está surgindo coisas novas, se está entrando um novo projeto no setor, um novo programa, e a ordem vem de cima, e aí? É para cumprir apenas? Ninguém me escutou? Eu não tenho autonomia? Como é que funciona? Tem aqui algumas características, confronto de ideias, também um ponto fundamental. Como é que o outro passa o conhecimento dele, como é que eu passo o meu conhecimento, a gente ali não chega num denominador comum. Né? Interessante que os resultados, vocês podem preencher e a gente vai ver alguns pontos agora sobre essas questões principais. E vamos lá, pessoal. Olha só que interessante. Eu falei muito sobre a questão da provocação, né? Como é que eu faço com que as pessoas me escutem?
É interessante, já pararam para perceber quando a gente tem pessoas que se comunicam e ela começa a falar, todo mundo se cala, todo mundo quer escutar o que ela está falando. E tem outras pessoas que falam, aquele desenho ali, aquela pessoa chegou com a solução e ninguém escutou. Por que isso ocorre? Ocorre por inúmeros fatores. A gente vai começar a falar agora sobre o processo de comunicação humana e vocês vão ver como esse processo é extremamente complexo. Eu trago um estudo de dois pesquisadores, o Mehrabian e o Norton Wiener, e olha só que interessante que eles descobriram em 1967. Eles descobriram que eu me atraio pelo outro na hora que ele está se comunicando. Por que eu presto muita atenção no que o outro está dizendo? 7% pela percepção verbal, o que ele está dizendo. Olha só que interessante. Apenas 7% do que ele está dizendo me chama a atenção. 38% a forma como ele fala, a forma como ele se posiciona, o estado de espírito dele. Imagina eu falar para uma pessoa: oi pessoal, vim aqui trazer vamos falar hoje sobre a comunicação. Alguém vai me escutar? Ninguém. Né? Se eu estou desanimada, eu chego falando uma coisa importante, ninguém vai me escutar. Então, meu estado de espírito, ele muda todo o meu processo comunicativo e faz com que as outras pessoas fiquem atraídas pelo que eu estou dizendo. E agora vem o grande percentual, que vocês não vão, é quase que inacreditável, 50% percepção facial e até a nossa expressão corporal. Pessoal, vamos lá. Tem uma técnica que eu chamo de técnica dos 2 minutos. Se vocês não conseguirem fazer por 2 minutos, façam por um só. Dizem que essa técnica, eu não sei, tá? Mas dizem que essa técnica salva até casamento. Olha como é que funciona essa técnica dos 2 minutos. Escolha uma pessoa, pode ser em casa, na família, o filho, o marido, a esposa, pode ser no trabalho, um colega de trabalho. Escolha uma pessoa que você tem um pouco de dificuldade de comunicação. Na hora que ela está falando, você logo interrompe aquela pessoa, vocês têm uma certa dificuldade. Conte 2 minutos, se não conseguir 2 minutos, coloque 1 minuto apenas, 2 minutinhos, e deixe que aquela pessoa fale sobre algum assunto específico. Não faça qualquer pré-julgamento de valor, escute aquela pessoa totalmente. Não fique pensando o que você vai responder, não fique pensando, olhe para ela. O que a gente começa a perceber quando a gente olha no outro? E essa técnica dos 2 minutos, ela funciona muito bem. É exatamente o que esses 2 pesquisadores disseram. Você começa a perceber expressões faciais, você começa a perceber como ela se movimenta com os braços, com a mão, o corporal dela. Nossa, quando ela fala uma coisa, ela se emociona. Olha, o olho brilha. Por que isso é importante, pessoal? Olha para um gestor. Na hora que o gestor ele começa a olhar para aquela pessoa, por exemplo, que ele vai dar um feedback, ele fala o seguinte: nossa, na hora que eu vou dar um feedback corretivo, aquela pessoa ela fica estressada, aquela pessoa ela fica com raiva, ou ela se emociona. Opa, aquela pessoa tem que usar uma nova comunicação, porque não vai funcionar. Você começa a perceber coisas que você nunca percebeu na pessoa quando a gente olha no olho e olha as expressões corporais, expressões faciais daquela pessoa. A gente brinca, né? Não sei, aqui não tem estudo sobre isso, que resolve até casamento, porque quando eu começo a escutar o outro, eu começo a entender o que o outro está trazendo. Eu posso até não concordar, depois quando ele terminar, eu entro com o meu ponto de vista, mas a gente perdeu um pouco esse momento de olhar olho no olho. A gente está muito, nada contra a tecnologia, mas a gente está muito nos nossos computadores, nossos celulares, e a gente perdeu o olho no olho. E a comunicação eficaz, ela vem justamente desse olho no olho. O gestor que conhece o seu funcionário e pensa o seguinte: ele não posso ir muito além, porque ele vai se desequilibrar. E ele eu tenho que ir com palavras mais amenas, porque se eu der um feedback corretivo agora, ele se desequilibra. Não aquela pessoa mais tranquila, aquela pessoa posso falar, posso bater nas costas, porque eu conheço ela. Eu só vou conhecer de fato o outro na hora que eu olhar no olho dele, na hora que eu tiver a escuta ativa. E essa teoria, ela fala exatamente sobre isso. Eu me atraio pelo que o outro está dizendo, não apenas pelo que ele está falando, mas como ele fala e a entonação de voz. Se eu quero gerar provocação, se eu quero trazer as pessoas para mim, eu tenho que melhorar o meu processo comunicativo. Agora vamos lá, eu disse que a comunicação não é tão fácil. E não é, pessoal. É um treino diário. Eu falo que eu acho que eu estou estudando desde que eu nasci até hoje, eu não aprendi tudo de comunicação, a gente não aprende, né? Entender o outro, escutar o outro, desenvolver a escutativa, dar um bom feedback, resolver conflitos. Quantos conflitos a gente vivencia no nosso trabalho? A gente vai falar sobre técnicas de resolver conflitos aqui hoje ainda. E aí?
Quando a gente se comunica, a gente não passa só uma informação para o outro ou não só escuta. Aquele modelinho de comunicação que a gente conhece, o emissor passa para o receptor uma informação, o receptor entende e responde. Quem dera se a comunicação fosse assim. Quando eu me comunico, eu compartilho mapas mentais. Mapas mentais são construídos ao longo da nossa vida. Valores, crenças, observações, coisas que a gente acredita. E quando eu me comunico, o que eu estou fazendo? Eu estou, opa, o que ele está me trazendo faz sentido com o meu modelo mental, com o meu mapa mental. Ok, eu concordo. Nossa, isso aí está totalmente diferente do meu mapa mental. Eu discordo. Gostei do que ele disse, não conhecia. Vou acrescentar o meu modelo mental. Por que a gente fala que a gente não discute sexo, religião e futebol? Porque são valores tão intrínsecos a nós, é tão arraigado aquilo ali que está em nós, que eu não vou escutar o que o outro está trazendo. Se o outro vem com um valor que é totalmente diferente do meu, não, eu discordo, não quero nem escutar. Por isso que tem questões muito complexas que não adianta, a comunicação não vai fluir, não adianta. Por que a gente tem um código de conduta numa organização, numa instituição? Justamente porque ética, moral, valores, todo mundo tem que seguir, independente se concorde ou não. Mas outras questões, no processo comunicativo, a gente vai confrontando, aceitando, incorporando o modelo mental do outro. Por isso que é muito difícil o processo de comunicação. E aí tem uma grande diferença entre ouvir e escutar, pessoal. Se a gente ficar em silêncio, cada um aí, vocês vão ouvir um barulho que vocês estiverem ouvindo aí perto de vocês. Aqui no estúdio, eu estou ouvindo o ar-condicionado. E se eu ouvir? Ouvir é apenas sons que eu capto do meu aparelho auditivo, apenas isso. Escutar é diferente, pessoal. Escutar requer um comportamento mais ativo, requer uma escuta mais ativa, requer com que eu não tenha pré-julgamento de valores. Aquela técnica dos 2 minutos. Eu estou escutando o que o outro está dizendo. Por quê? Quando ele terminar de falar, eu coloco o meu ponto de vista. Qual é o problema nosso? Antes dele começar, ele está falando, ele mal terminou de falar, eu já entro com a minha informação, eu já entro com a minha opinião. Isso é só ouvir, eu só estou ouvindo aquela pessoa. Escutar, eu estou exatamente escutando o outro. Agora, como que eu desenvolvo a escutativa, pessoal? A técnica dos 2 minutos ajuda. Uma das técnicas também que ajuda muito, e é essa aqui que eu vou trazer para vocês a partir de um desenho. Uma pessoa fala para outra, avisa a hora que bater. Aí bate o carro, aí ele fala 10h45. Tudo que aconteceu aqui nesse cenário, não houve escutativa, por quê? Um dos princípios essenciais para a gente desenvolver a escutativa é o uso da paráfrase. O que é a paráfrase? Imagina que uma pessoa te passou uma informação na sua instituição, na sua escola, na sua organização, e você não entendeu nada, você não está entendendo nada do que está acontecendo, nada. Confronto de ideias, informação pela metade. Se eu chegar para a pessoa e falar o seguinte, não entendi nada do que você disse, eu estou dizendo a ela que ela não foi clara. Eu estou dando um feedback corretivo que eu não sei se ela está preparada para receber. Ao invés de falar dessa forma, eu uso a paráfrase. A paráfrase é isso mesmo que você está dizendo. Você pode até repetir algumas falas dela. É isso mesmo que as pessoas querem que a gente faça? São esses os resultados que estão sendo esperados de mim? A paráfrase faz com que gere um entendimento do que você recebeu e você confirma se de fato o que você recebeu está claro para outra pessoa, se foi exatamente o que ela passou. Aqui nesse desenho, um entendeu uma coisa e o outro entendeu outra coisa. Por quê? Modelo mental, mapa mental. Para ele, avisa a hora que bater, é uma coisa. Para o outro, bater é bater mesmo. Ele levou na questão literal da palavra. Então, a paráfrase, pessoal, para a gente resolver, para a gente começar a treinar, a se capacitar na escutativa, é essencial. Eu tive dúvida, não fico com dúvida. Se eu começo a fazer um trabalho com dúvidas, eu vou gerar inúmeros retrabalhos. Isso não é comunicação estratégica. Eu paro, reflito, é isso mesmo que você quer? Essa é a demanda que você deseja? Se eu trouxer esse resultado, é isso que você está esperando? A gente começa o processo de comunicação, a melhorar nosso processo comunicativo a partir da paráfrase. E a gente elimina inúmeros problemas e inúmeros retrabalhos.